Freire apresenta Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem a rádio Paulo Freire na frequência AM 820 kHz. Eu sou Larissa Correia, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e você está ouvindo agora o Codinome Resistência. E aí, pessoal, eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva de estudantes da UFPE com orientação da professora Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias de pessoas que foram perseguidas e mortas na ditadura militar no Brasil. E hoje o Codinome Resistência recebe Natália Cordeiro, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Joana Santos, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, para falar sobre a luta das mulheres. Sejam bem-vindas, Natália e Joana. Pode se apresentar. Joana primeiro. Então, eu sou Joana Santos, sou educadora. Trabalho numa ONG que é uma escola de formação junto a movimentos sociais aqui no Nordeste brasileiro. Bom dia, eu sou Natália, eu sou doutoranda em Ciência Política e, enfim, tenho atuado aí no fórum fazendo movimento feminista. E o tema de hoje foi escolhido graças ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no último domingo, dia 8 de março. A data marca a luta pelos direitos das mulheres, assim como relembra também uma série de injustiças cometidas contra elas, contra nós, na verdade, ao longo dos tempos. Nós, do Codinome Resistência, não poderíamos deixar passar esse debate, né? E se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, Instagram e no YouTube. E também no Facebook, que está tendo nossa transmissão ao vivo. Bom, e para dar início à nossa conversa de hoje, eu queria saber de vocês duas quais são os atuais desafios das mulheres aqui no Brasil. Então, os desafios, na verdade, eles só se acentuam cada tempo que passa, porque historicamente nós mulheres na sociedade brasileira, assim como no mundo todo, estamos numa margem da sociedade, numa relação de desigualdade social, né? Então é muito cometido tanto no cotidiano, nas relações do dia a dia, na família, em casa, nas relações de trabalho, nas relações entre as pessoas. Então se depara muito com esse conviver dessa desigualdade de gênero, né? É uma sociedade machista, estruturada num patriarcado, numa relação de poder dos homens sobre as mulheres, e aí esse desafio vai se colocando de forma também contextualizada. Então nós estamos numa sociedade brasileira de um contexto político que desrespeita as mulheres, que tem aumentado a violência contra as mulheres, que tem aumentado o feminicídio contra as na vida das mulheres, que tem aumentado o desrespeito e o não reconhecimento das meninas jovens que passam situação de assédio nas escolas, no transporte público, sem contar situações sociais que a gente convive, né? Com a falta de segurança pública, com a falta de água, que é um direito básico para a gente viver no dia a dia, né? Em casa, no cuidado do trabalho doméstico, mas também do nosso corpo, da nossa vida, que a água é essencial, e ela se torna uma ausência de política pública. Por exemplo, na região metropolitana do Recife, é dramática a situação de falta d'água em vários municípios da região metropolitana, né? Por exemplo, Paulista, Olinda, e mesmo nos bairros do Recife, situação de casos que passa 10, 15 dias sem água, né? E isso afeta com certeza a vida das mulheres que estão mais tempo dentro de casa, infelizmente também. Eu acho que também nesse momento, né, a gente tem visto o desemprego muito alto, e acho que as primeiras pessoas atingidas com o desemprego são as mulheres, especialmente as mulheres negras. Então eu acho que esse também, assim, tem muito acordo com o que Joana traz, e acrescentaria isso, né, porque são as mulheres que têm os seus trabalhos mais precários, então não tem carteira assinada, né, é quem acumula o trabalho, não só, além de ter que trabalhar o trabalho que a gente chama de trabalho produtivo, que é aquele que você recebe por ele, mas também elas é quem acumulam e são as principais responsáveis pelo trabalho reprodutivo, ou seja,
cuidar da casa, cuidar das crianças, e aí isso vai se acumulando. E aí eu acho que nesse contexto, né, desse governo que tá aí posto, né, esse governo que é um projeto fascista, né, um projeto de desmonte das políticas sociais, enfim, que tem atingido todos esses grupos, as mulheres são um grupo muito atingido, assim, e sobretudo as mulheres negras, né, que estão, se a gente pudesse... enfim, o IBGE recentemente, por exemplo, divulgou que as mulheres negras recebem 70% a menos que as mulheres brancas. Então, assim, eu acho que, além das coisas que o Joana traz, essas também são reflexões, assim, legais pra gente fazer. E também, após 7 anos de quedas consecutivas, em 2019 teve um aumento da diferença dos salários entre mulheres e homens, e um aumento de 9,2% em relação ao que acontecia em 2018. Aí isso também é um fator que afeta vocês também, certo? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente... Enfim, o trabalho, ele é uma maneira, né? Uma forma de emancipação, uma forma, por exemplo, das mulheres, quando... Muitas das mulheres, por exemplo, que levam muitos anos para romper com o ciclo de violência, além, obviamente, de toda a questão emocional, de toda a fragilidade, toda a dificuldade que mas também tem muitas vezes a dimensão material. Ou seja, essas mulheres não têm trabalho, têm filhos, e aí elas não ficam, têm independência financeira. Exato. Como é que eu vou sair dessa situação se eu não tenho como manter a mim, meus filhos? Então, isso é só para dar um exemplo, mas a questão do trabalho, ela é muito, muito perversa, né? Por exemplo, a gente pensa assim que muitas dessas mulheres não querem, as empresas não querem contratar porque sabem que as mulheres engravidam, porque, por exemplo, quando a criança fica doente, quem é a pessoa que geralmente precisa faltar ou sair mais cedo do trabalho? São as mulheres, né? É muito raro um homem assumir. Então, assim, acaba que tudo isso contribui para essa desigualdade, né? Para essa coisa do mundo do trabalho, propriamente. O chefe da ONU, Antônio Guterres, ele afirmou recentemente que acabar com a desigualdade de gênero é fundamental para resolver vários desafios globais, como conflitos, violências e até mesmo a crise climática. Como é que vocês enxergam que a desigualdade de gênero afeta tantas áreas da sociedade? Afeta porque nós somos seres humanos viventes nesse meio, né? E o meio ambiente, ele é cercado por várias relações. Então, as relações sociais e as agressões a esse meio ambiente onde está também as riquezas, né? As riquezas naturais que produzem situações de boa vivência para nós, pelo menos deveria, né? Então, ao exemplo da água que eu coloquei, é um bem comum, é um bem natural e que é atacado constantemente. Aí isso afeta na vida, no cotidiano da gente. Por isso que eu digo assim, dessas relações desiguais, está para as mulheres uma situação maior de desigualdade, né? Não é só na história, mas isso se constata nos dados sociais, isso estatísticos, isso se constata na relação política, né? Na ausência das políticas públicas. Então, na medida que não tem política de saneamento básico, que é tratar da situação, desde o contexto da moradia até a vivência do conviver entre as pessoas, isso são políticas, né? Então, isso afeta a vida de nós mulheres. Então, na relação no meio que a gente está e na relação da vida. E uma das coisas que a gente sempre coloca, assim, essa dimensão no campo do feminismo, o feminismo é um lugar que nos traz não só para refletir essa situação de desigualdade, mas sobretudo, para entender o lugar das desigualdades e lutar no enfrentamento dessas desigualdades. Então, o feminismo é um lugar que nos empodera para entender, para analisar, para estudar, para pesquisar, mas também para a luta. Então, por essas situações de agravos, quando as organizações, do ponto de vista institucionalizado, coloca essa dimensão das fragilidades das políticas públicas, assumindo que os governos, por exemplo, que são responsáveis pela execução dessas políticas, estão ausentes ou não dão prioridades, né? Então, a política de creche, no exemplo que Natália colocou aqui. Então, quando as mulheres, ao ter os filhos, não têm tempo para o estudo, não têm tempo para dividir, ou então tem que se virar no tempo, né? Às vezes não tem o tempo, mas elas se viram no tempo. Então, desde 5 horas, 4 horas da manhã, cuidando da comida que vai levar para o trabalho, quando está no trabalho fora desse espaço doméstico,
e cuidando de toda a vida ao redor. Então, é um lugar que não é socializado, né, nessas relações. Aí, acho que na primeira pergunta que você fez dos desafios, acho que isso também se relaciona com essa segunda pergunta, aonde é que afeta, né, na vida de nós mulheres essas questões. Eu queria só complementar aqui, assim, nessa coisa de tratar de várias questões, né? Se a gente pensa, sobretudo, por exemplo, que as mulheres são responsáveis, por exemplo, existem as marisqueiras, as pescadoras, né? Agora com esse desastre aí, enfim, do óleo, né? Desse derramamento de óleo. Quantas mulheres não foram atingidas porque os benefícios acabaram sendo distribuídos para alguns grupos específicos, as marisqueiras, por exemplo, não receberam, né? E assim, eu acho que se a gente tem as quebradeiras de coco, babaçu, tem as mulheres, né, do campo, das florestas, a gente ano passado teve a primeira marcha de mulheres indígenas. Então assim, quero dizer que essas mulheres também, elas, por numa lógica, numa ótica feminista, de bem viver, também antirracista, elas propõem uma nova forma de relação, entende? Com o meio ambiente, com os e de afirmação dos seus territórios, de afirmação, né? dos seus territórios, exatamente. E aí eu acho que é também importante a gente pensar isso, porque estão querendo, assim, a ideia é que a gente tenha uma nova forma de se relacionar com esses bens, né? Que não seja só de extrativismo, de desenvolvimento, mas que tenha uma relação de respeito, uma relação de aquilo ali é o sustento delas, mas também é o sustento de todo o planeta. Então isso precisa ser usado com moderação e tal, assim, com responsabilidade e tal. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que está hoje falando sobre a luta das mulheres. E a gente está recebendo hoje Natália Cordeiro, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Joana Santos, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Bom, e para quem ainda não sabe, o Codinome Resistência também é um programa musical. E como o tema do programa de hoje é a luta das mulheres, vamos ouvir agora Triste Louco Mar, música de Francisco El Hombre. Ela quem recusar segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina, só mesmo
Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Triste, Louca e Má, interpretada pela banda Francisco El Hombre, aqui no Codinome Resistência, que hoje fala sobre a luta das mulheres. Lembrando que você que nos ouve pode participar do programa através das nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde também acontece a nossa transmissão ao vivo. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você encontra a gente bem facinho. E voltando com nossa conversa com Natália Cordeiro, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Joana Santos, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e também coordenadora executiva da Escola de Formações do Quilombo dos Palmares, que a gente esqueceu de mencionar finalmente. Elas estão aqui no estúdio com a gente para conversar. E, Joana, dado ao contexto político atual, quais os direitos são mais urgentes para serem reivindicados pelas mulheres? Todos os direitos, nenhum direito a menos, né? Porque nesse lugar de desigualdade que a gente estava explicando antes, o direito é sinônimo de conquista, né? De luta. Ninguém tem direito de graça, não cai do céu, não... Então, por isso, a gente reafirma nesse campo feminista a luta coletiva de todas as mulheres, né? Das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das mulheres de periferia, das mulheres pescadoras, das mulheres quebradeiras de coco, das mulheres que estão nos seus diversos territórios e, sobretudo, da urgência desse reconhecimento do corpo de nós mulheres, que é nesse lugar de território que expressa essas desigualdades, que expressa a violência, que expressa a violação de direitos. Então, do lugar de gênero, o fato de eu ser mulher na sociedade já me coloca, infelizmente, num lugar desigual. Então, desde menina, desde criança, a gente já é empurrada, né, no sentido não só dos estereótipos, mas de uma cultura machista, no sentido das proibições. Então, é proibido usar saia curta, é proibido andar com outra menina com mão dada, é proibido não estar com um homem do lado para reafirmar essa sua identidade aí mais legitimada pela sociedade, que vai naturalizando também esses lugares. E a gente vem dizendo que das urgências dos direitos são todos nesse sentido, que vai desde a dimensão do respeito a nós mulheres nesse lugar da sociedade, como respeito a gente estar nessa sociedade do jeito que a gente quiser. Porque essa sociedade ela coloca a gente num lugar naturalizado demais, né? Então, para a gente viver conforme os estereótipos da sociedade. E a gente vai dizer exatamente o contrário. E eu acho que nesse contexto, né, especificamente com o governo Bolsonaro, assim, acho que a gente está vivendo um acirramento mesmo, porque a gente tinha visto muitas coisas sido conquistadas, obviamente ainda faltavam muitas, mas a gente, por exemplo, tinha um ministério para mulheres que tinha um orçamento próprio, que repassava verba para os municípios, para os estados. E agora, quando esse ministério ele se acaba, quando ele é assumido por uma completa pessoa totalmente desconectada da luta das mulheres, né, que é muito irresponsável, que é uma conservadora, fundamentalista, isso acaba tendo muitos impactos, assim, tanto do ponto de vista de orçamento. Então a gente tem visto um repasse muito menor para os estados e municípios. Então as delegacias da mulher estão totalmente precarizadas, as casas-abrigos, centros de referência, todos os organismos de política para as mulheres. E também do ponto de vista simbólico, né? Que se antes, por exemplo, a gente veio a ter uma presidenta mulher e que sofre um golpe com um forte caráter machista, racista, tudo isso no imaginário social, né? Ou seja, na cabeça das pessoas, em como as pessoas percebem o mundo, isso repercute muito. Então a gente também tem visto, né, uma contraofensiva assim, conservadora. Então não é à toa, por exemplo, que os números de violência contra a mulher estejam crescendo, que por exemplo, os crimes de feminicídio estejam vindo com muitos requintes de crueldade, né? É como se, assim, à medida que o movimento de mulheres ele vai se fortalecendo, vai tomando mais as ruas, né? A gente vai vindo novas sujeitas, então as mulheres trans, as mulheres com deficiência, as mulheres usuárias de droga, enfim, uma quantidade imensa de sujeitas que têm pautado os seus direitos. A gente vê uma contrapartida conservadora, assim, uma ofensiva conservadora. E também esses direitos, ele tem que estar articulado em várias dimensões da vida, né? E da política.
Então, por exemplo, no Brasil, nós tivemos vários avanços no campo legislativo, no enfrentamento à violência contra as mulheres, por exemplo. Então, a gente tem a lei do feminicídio, que tipifica a violência e morte das mulheres. A gente tem a lei contra o estupro, a gente tem a lei da imposição sexual. Tem vários mecanismos, né, que possa garantir de forma legal esses direitos. Mas, em contraposição, as políticas têm diminuído, desses exemplos que a Natália colocou aqui. Então, das conquistas que a gente teve no campo executivo e do direito do Estado brasileiro prestar assistência e proteção às mulheres, então esse Estado tem se distanciado dessas políticas. Natália, qual é o papel do Fórum das Mulheres de Pernambuco nessa luta, nessas reivindicações? O Fórum é um movimento feminista, antirracista e anticapitalista que tem 30 anos de existência e que está atuando hoje, e que hoje em dia a gente atua em 5 regiões do estado, né? Além da região metropolitana, também atua no Agreste, na Zona da Mata Sul, no Sertão do Araripe e no Sertão do Pajeú. E aí eu acho que o papel é estar fazendo, assim, como os movimentos sociais, é estar nas ruas reivindicando direitos, né? Sempre pautando questões que são importantes para as mulheres. Então, a gente está sempre fazendo a luta do enfrentamento à violência contra a mulher, a luta contra o racismo, né? A luta pela legalização do aborto, luta por justiça socioambiental. Então, e não só estar nas ruas em atos e tal, mas assim, também está fazendo formações, né? Tá indo nas comunidades, nas periferias, fazer rodas de conversa, formações com as mulheres, para que mais mulheres, assim, se apropriem mesmo, né, de seus direitos e pensem em formas coletivas de lutar por eles, né? Porque eu acho que o feminismo agora está muito em evidência e isso é muito positivo, mas o que eu acho que a gente tem visto muito é o feminismo, assim, quase como um estilo de vida. Tipo, eu sou feminista porque eu não quero que meu namorado mande em mim, e isso é massa, a gente precisa dessa consciência, assim, é importante, mas não adianta também se a gente só lidar com o feminismo do ponto de vista individual, entendendo que a gente quer mexer a estrutura, né? A gente quer mexer essa estrutura que a vida inteira colocou as mulheres em situação de inferioridade, né? A gente quer mexer com essa estrutura que a vida inteira colocou as pessoas negras em situação de exploração, que botou a classe trabalhadora em situação de opressão. Tudo isso a gente quer mexer com essas estruturas, então isso só é possível fazer coletivamente. E aí é isso que eu acho que não só o Fórum de Mulheres faz, como todos os movimentos feministas, movimentos do campo democrático, popular misto, né? Vários movimentos sociais também lutam nesse sentido, mas assim, o Fórum também, dentro desse contexto, faz, assim, para mim ele atua desse modo. Assim. E uma coisa também interessante, importante e muito bacana é também essa força de articulação política do Fórum com outros segmentos da luta do direito das mulheres e no campo feminista, sobretudo, né? Então, no 8 de março, por exemplo, a gente conseguiu articular aqui na região metropolitana do Recife cerca de 57 organizações no campo feminista, trabalhando essa dimensão da escuta com as mulheres na comunidade. Nós fomos para 4 comunidades na cidade do Recife, no dia 8 de março, da luta de visibilizar nossas demandas na rua, no dia 9 de março, no ato com cerca de 5.000 pessoas, e na forma da gente estar na escuta do cotidiano. Então, esse lugar de sair do individual, a liberdade é minha, mas a minha liberdade tem a ver com a liberdade da outra também. Então, desse desejo pela minha liberdade, pela minha autonomia, a liberdade e a autonomia de outra e de outras, né? Então, a gente tem um lema que é dizer que é por mim, por nós e pelas outras, porque desde eu tenho 58 anos de idade, então eu tenho sobrinhas que hoje têm um ideal de vida, de liberdade, que na minha época era muito difícil de pautar, inclusive, principalmente. Mas que hoje não é que seja mais fácil, porque acho que em todo tempo a gente tem que estar na luta mesmo. Não é que seja mais fácil, mas é essa orientação política do feminismo, de você saber que, a gente diz assim, mexeu com uma, mexeu com todas, porque na medida que uma é violentada, na medida que uma está passando por situação de pobreza, de abandono, de racismo, aí toca na pele, toca no corpo e toca nos nossos direitos também.
Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje o nosso tema é Luta das Mulheres. E está aqui no estúdio com a gente Natália Cordeiro, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Joana Santos, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e coordenadora executiva da Escola de Formação do Quilombo dos Palmares. E uma última pergunta para fechar nosso bloco. É importante a participação não só de mulheres, mas também de homens nessa resistência? Olha, Joana, pode começar. Tá bom. É importante, sim, também dos homens, mas a luta das mulheres, o protagonismo é das mulheres. Porque a gente já disse antes, não é a briga, a nossa luta, a nossa briga não é contra os homens, é contra um sistema opressor. Inclusive que os homens também estão dentro desse sistema opressor. Então, nós reproduzimos o machismo, homens e mulheres. Então, nós somos contra esse sistema machista. E a gente se liberta a partir do momento que a gente tem atitudes libertadoras, né? Atitude de liberdade e não de opressão. Então, como a gente reproduz o machismo no dia a dia, nas nossas casas, nas nossas relações, a luta contra esse machismo, ela é parte principalmente das mulheres. Então, o que é respeitar as mulheres como protagonistas dessa luta? Que, infelizmente, nem todas as mulheres entendem ou analisam ou percebem-se em lugares de exploração, de dominação. Porque é tão arraigado na nossa vida, é tão disfarçado às vezes a violência às vezes se torna, é silenciada e às vezes ela é apresentada de forma disfarçada, porque às vezes as pessoas só percebem, por exemplo, violência na vida das mulheres se a mulher está de olho roxo. Mas quantas outras formas de violência essas mulheres não sofrem, né? Do desrespeito mesmo na vida. Então, quem passa somos nós, mulheres. Aí os homens podem se aproximar? Podem, no sentido da solidariedade, no sentido... Por exemplo, a gente teve uma atitude política agora no 8 de março. Os homens que se agregaram ao 8 de março, que também são militantes de movimento, estavam ajudando, acho que não é nem ajudar, porque isso é uma ação política, né? Que é de um lugar bacana dos homens perceberem que no dia 8 de março, que tomara que não seja só no dia 8 de março, dividir as tarefas com as crianças. Então, estavam cuidando da creche, do trenzinho que as crianças estavam, para que as mães, que essas mulheres pudessem estar no seu lugar do protagonismo político. Então, tomara que essas atitudes se repitam no dia a dia, não só no 8 de março. E essas atitudes também com os homens, nas nossas relações de maridos, de companheiros, de namorados, né? Que essa relação desigual, ela é no dia a dia, ela é no embate do dia a dia. Então, com o namorado, quando impõe que não pode falar, que não pode sair, que tem que se vestir desse jeito, que tem que se comportar daquele jeito, tudo isso é relação de desrespeito e de desigualdade. Então, os homens estão chamados para essa luta no sentido não é de apoiar as mulheres, é de sentir-se, de se reconhecer que também é parte de um sistema opressor, de reconhecer que as mulheres, ao estar numa relação desigual na sociedade, são elas protagonistas da sua luta, do seu jeito de fazer e de lutar por essa liberdade. Bom, para continuar a nossa seleção musical, nós vamos ouvir agora Ana Canhas cantando Respeita. Que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Mina, porra! Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem
sua, culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Ela vem. Meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem. Meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Ana Canhas cantando Respeita. Lembrando que você pode nos participar do nosso programa e resistir com a gente através das redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook, onde está acontecendo a nossa transmissão ao vivo. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire, que você encontra a gente bem facinho. E hoje o nosso codinome Resistência, resistimos junto com todas as mulheres. Aqui no estúdio estão com a gente Natália Cordeiro, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Joana Santos, também integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e coordenadora executiva da Escola de Formação do Quilombo dos Palmares. E continuando a nossa conversa, a cada dia mais a gente vê mulheres fortes e independentes na mídia. Qual a importância dessa representatividade no meio? Natália, pode começar. Acho que representatividade, assim, é bem importante, né? A gente ter, porque acaba sendo uma referência, assim, sendo exemplo. E aí eu acho que, enfim, porque se a gente pensa que a gente sempre teve papéis, né, mais ou menos definidos para homens e para mulheres, então a gente já cresce com aquela, isso já vai crescendo assim no juízo da gente, mesmo que não digam pra gente de forma explícita, que virem e digam, você só pode ser isso, isso, aquilo, outro. Mas, sei lá, se você só vê, por exemplo, na cozinha de sua casa uma mulher, e se você, sei lá, quem faz os trabalhos domésticos na sua casa é uma mulher e quem faz o trabalho de fora é o homem. Se você vê que, por exemplo, em tal e tal profissão só tem mulher e em tal e tal profissão só tem homem, todas essas coisas acabam condicionando, assim, você, né, a achar que você só pode ser aquilo. E aí, quando você vê, por exemplo, mulheres não só na mídia, né, mas, assim, em diversos espaços, eu acho, que cargos de chefia, né, e não só mulheres, assim, acho que é importante frisar isso, e sobretudo mulheres negras, né, que eu acho que ainda, se ainda há essas desigualdades entre mulheres e homens, essas desigualdades são, quando elas, se a gente pensar elas junto com a desigualdade de raça, por exemplo, a coisa fica muito mais complexa, né? Por exemplo, trabalhadoras domésticas, em geral, quer dizer, mas, assim, os dados são, a imensa maioria das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, né? E aí, por exemplo, quando elas, tem muitas pensadoras, muitas militantes negras que têm pautado muito isso, né? De que, por exemplo, quando elas vão entrar nos espaços da universidade, quando elas se tornam professoras universitárias, quando elas vão dar palestras e não sei o quê, muitas vezes elas são, sei lá, meio que barradas na porta do evento porque confundem ela, porque não dão credibilidade, porque estão acostumadas a isso. Então eu acho que você ter mulheres e ter mulheres negras nesses espaços de representatividade é muito importante. Aí, obviamente, a gente não quer, por exemplo, eu acho que a gente também não correu o risco de fazer uma discussão assim que, por exemplo, né, a gente não quer estar por cotas. Eu assim, acho que a gente precisa de fato criar um sistema de igualdade, né? E eu acho que é isso que o movimento feminista, o movimento de mulheres negras também faz há muitos anos,
que as condições sejam iguais e a gente consiga todo mundo acessar esses espaços sem que a gente precise disso ser uma concessão. Né? A gente está entrando porque a gente é tão competente quanto, a gente está entrando porque esse espaço também é nosso, né? E aí eu acho que isso é por aí, assim. Você perguntou também na mídia, né? No espaço da mídia. Eu estava me lembrando aqui, a mídia, ela reproduz muitos estereótipos ruins, né? Na imagem das mulheres, infelizmente, assim, na sua maioria. Então, de imagem das mulheres, do corpo das mulheres com um padrão de beleza estabelecido. Então, fora desses padrões, a gente está fora. Então, se você é gorda, se você é pequena demais, é alta demais, sempre vai ter um padrão de ditadura aí de uma beleza, né? Nos espaços da mídia também é o lugar que a gente pode se comunicar, né? Aliás, deveria, né? Então, tem o lugar das redes sociais, que tem aproximado muito as pessoas, né, em lugares geograficamente distantes, mas tem aproximado as pessoas, mas é também o lugar de falsificar muito informações. Então, esse é um perigo, né? Em tempo de fake news, por exemplo, né, muitas informações falsificadas mesmo, e as pessoas entram nessa conversa sem pesquisar, sem formular opinião, sem estudar, sem buscar dados. Então, acho que a participação das mulheres nesses espaços é muito importante no sentido de se sentir pertencida nesse lugar para chegar mais perto das outras mulheres. Então, nesse lugar que vocês estão aqui nessa rádio, muitos jovens, é muito importante vocês usarem desse mecanismo da comunicação para outras mulheres jovens, para os homens jovens, no sentido de comunicar a informação correta, a informação que busca questionar as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. E também, assim, é uma mídia que a gente possa possibilitar criar também outros instrumentos de comunicação com leveza, com um humor que não seja racista, com um humor que não seja preconceituoso, né? E que seja com a leveza do nosso jeito de estar. Então, se é gorda, se é magra, do jeito que a gente for, a gente pensa, a gente estuda, a gente formula conhecimento, e isso é importante. A mídia é o lugar da comunicação da informação. Então, a gente tem que comunicar e informar bem, né? É muito comum também, Natália e Joana, a gente ver cenas, principalmente na ficção, de rivalidade feminina, né? E isso também ajuda a manter o status de opressão, né? Como é que vocês enxergam essa relação? O ruim é quando é rivalidade, né? Rivalidade, e aí o aspecto feminino aí distancia muito um lugar do pertencimento político. Então, assim, é muito comum a sociedade dizer, porque a mulher pensa assim, mas a outra pensa do outro jeito. É verdade, ninguém pensa igual, né? Ainda bem também. Esse espaço democrático da sociedade é para isso. Mas, do jeito da gente estar nesses lugares, é importante da gente trazer o que a gente é. Eu acho difícil, às vezes, a gente se comunicar nos espaços de mídia, a gente se comunicar com o outro, com pensamentos diferentes, mas a gente pode construir outros lugares de formulações. Eu não sei se eu acho que essa coisa da rivalidade, né, entre as mulheres, ela é muito alimentada, e acho que esses ambientes, eles são muito suscetíveis a isso. E o que eu acho é que isso é uma grande estratégia da estrutura do patriarcado, né, assim, que é alimentar essa rivalidade. E aí, enfim, eu acho que essa geração, eu enquanto uma mulher jovem, acho que a gente já vem com um outro olhar sobre isso, obviamente com muita coisa ainda para se avançar, mas eu acho que a gente já vem com outro olhar sobre isso, porque eu acho que a chave disso é a gente olhar umas para as outras como portadoras de experiências comuns, né? E aí eu acho que na hora que a gente se reconhece, obviamente, cada uma com suas especificidades. As mulheres brancas têm outra, as mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres, enfim, do campo, as mulheres trabalhadoras, e isso não é um problema, ao contrário, né? Isso não dá força, isso não dá diversidade. E eu acho que é isso, assim, se a gente consegue
a partir dessas experiências comuns, nos potencializar, ou seja, se a gente consegue puxar umas às outras, né? Então, sei lá, às vezes a gente... Um trabalho, né? Sei lá, surgiu uma oportunidade de trabalho, então a gente precisa de alguém para fazer uma tradução, não sei o que lá, e a gente talvez também criar hábitos mesmo de sei lá, de chamar uma companheira, né? De chamar uma... Enfim, eu acho que são mudanças pequenas, mas que, enfim, acho que a gente muda essa lógica de rivalidade e até, inclusive, quando são duas mulheres, sei lá, que fazem a mesma... que fazem a mesma coisa, sabe? A gente não se olhar como rival, ao contrário, Não a gente se olhar não entrar no jogo do sistema, Exato. né? O jogo do sistema é a rivalidade. O contrário disso é a solidariedade, o acolhimento, né? A escuta, o companheirismo. Então, são essas virtudes, esses valores que a gente reforça no feminismo. E seguindo com nossa seleção musical, a gente vai ouvir agora Carol Conká e MC Carol com a música 100% Feministas. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com o olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Representa Qualtune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito, sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se tavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona, que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes, discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina, represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. 100% Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Carol Conká e MC Carol com a música 100% feminista. Para quem quiser conferir essa e as outras músicas que nós ouvimos aqui no programa de hoje, é só ir lá no nosso canal do YouTube e procurar pela playlist Resistência Luta das Mulheres.
E o Codinome Resistência de hoje fala sobre a luta das mulheres, como a Larissa acabou de falar. O tema escolhido foi graças ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no último domingo, dia 8 de março. E está com a gente no estúdio para enriquecer essa discussão Natália Cordeiro, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Joana Santos, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e coordenadora executiva da Escola de Formação do Quilombo dos Palmares. Bom, e seguindo com o nosso papo, a gente tem dados de que a cada ano cerca de 1,3 milhão de mulheres são agredidas no Brasil. Segundo esses dados são do suplemento de vitimização de pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, e se refere ao ano de 2019. De que forma a gente pode resistir para que esse tipo de crime, essas violências não aconteçam? Eu acho que a questão da violência contra as mulheres é uma das pautas históricas assim, do movimento feminista, né? Porque por muito tempo isso era uma coisa vista com naturalidade. Então tinha muito aquele pensamento de que de crime passional, né? De que ele fez isso porque ele não aceitava o fim da relação, porque ele amava, ele era ciumento e batia nela por isso, e foi o descontrole e tal. E eu acho que com a luta do movimento de mulheres, a luta do movimento feminista, esse pensamento começou a ser questionado, e a gente viu por muitos anos, né, as feministas cobraram do Estado que atuasse diante dessas situações. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque isso fala de assim, que até um dia desses era muito comum na cabeça das pessoas, era muito aceitável na cabeça das pessoas. Isso é muito recente, essas transformações são todas muito recentes. Se a gente pensar, por exemplo, a Lei Maria da Penha é de 2006. É um período histórico muito recente, né? E aí também reforçando essa lógica de que nada vem de graça, né? Uma lei não é feita do nada, ela não brota na terra, ela é fruto da luta das mulheres. E aí eu acho que o que a gente tem visto, né, se a gente vinha num movimento de ter políticas públicas, de ter as conferências da mulher, de ter a ampliação de delegacia, criação de casa-abrigo, de centros de referência, tudo isso agora está sendo absolutamente comprometido. E aí, junto com isso também, além da questão do desmonte das políticas públicas, eu acho que a gente tem visto, por exemplo, quando a gente elege, a gente não, né, que a gente aqui não votou nele, mas digo, quando a sociedade brasileira elege uma figura como Bolsonaro e todas aquelas pessoas que estão ali, o próprio Congresso, né, que nos representa muito pouco, mas quando a gente elege figuras dessa forma, a gente dá também legitimidade a esse discurso de ódio, esse discurso de violência, esse discurso machista, racista. E o que acontece com isso? A sociedade como um todo fica se sentindo mais autorizada. Se o presidente está dizendo isso, não sei o quê, por que a gente não... essas mulheres estão com nada. Né? Exatamente, essas mulheres não estão com nada, isso aí é um bando de vagabunda de não sei o que lá. E aí isso reacende um ódio que faz com que esses crimes voltem a acontecer com muita força. E aí eu gostaria, assim, acho que é importante, inclusive, demarcar nesse sentido que, por exemplo, nos últimos anos a gente viu uma diminuição do número de feminicídios contra mulheres brancas e um aumento imenso do número de feminicídios contra mulheres negras. Isso também fala muito de como a ausência de políticas públicas, ela compromete especificamente as mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade social. Porque muitas vezes uma mulher que tem em situação de violência de classe média, enfim, que né, a gente sabe também que a raça e classe estão muito associadas, mas não só, mas, por exemplo, ela consegue sair da situação de violência porque ela tem uma rede de apoio, entendeu? Ela pode pedir uma licença do trabalho, ela pode, enfim, várias alternativas. Mas uma mulher que não tem uma rede de apoio, que não tem condições de se manter, ela fica muito mais sujeita à violência. A dificuldade, assim, obviamente, a violência atinge todas nós, mas digo, as condições concretas de superação da violência não são iguais para nós todas. E isso a gente acho que precisa pensar, para pensar o daqui para frente. A Natália ela falou o termo feminicídio. E existe uma corrente tentando desqualificar esse termo, dizendo que é homicídio, que é um ser humano matando outro ser humano. Qual é a importância de usar esse termo feminicídio, Joana? Vou falar antes uma coisinha para fazer esse link. A luta feminista tem trazido para a sociedade o lugar do debate público sobre a violência contra as mulheres, para ela não ser tolerada, não ser legitimada e nem naturalizada.
Então, nesse sentido, os dados sociais, os dados estatísticos, eles legitimam a violência já feita, né? Porque os dados estatísticos é da pobreza, é da violência, é da morte de mulheres. Então, a morte de violência tem de homens e de mulheres. O feminicídio é uma terminologia que vai tratar a situação de morte de mulheres, porque a situação de morte do ser humano em geral acontece de diversas formas, mas para tipificar, aí a gente diz isso, inclusive tem a lei desse feminicídio, deixa eu dizer o número para vocês, 13.104, de 2015, então é recente. É uma luta que traz não só para a concepção, para o entendimento, mas também de entender o lugar das mulheres como sujeito político que vai brigar no enfrentamento dessa violência para não chegar no extremo da morte das mulheres. Então, no contexto geral dos dados estatísticos de morte das pessoas, existe a morte que foi gerada, que foi feita através da violência praticada contra a mulher. Por isso ser mulher, né? E eu acho pela condição, pela situação de ser mulher. Então, por isso que é importante. E a terminologia, ela é difícil de ser entendida. Eu me lembro que em uma das manifestações aí dos Verde e Amarelo, uma mulher de classe média alta foi para as ruas lá de Brasília com um cartaz de feminicídio. Ela dizia, é como se estivesse aceitando o feminicídio. Então, essa mulher certamente nem sabia do que é que se tratava, né? Então, é um termo difícil de entendimento, não é? Então, para a gente dizer para as mulheres de periferia, é só dizer, é da morte das mulheres, gerada pela condição dela ser mulher. Então, numa relação do poder de chegar ao extremo da morte. Então, é importante lutar contra o feminicídio. Infelizmente, o nosso tempo está quase chegando ao fim. Conversa boa acaba rápido. Eu queria perguntar como é que nosso ouvinte que se interessou, que se identificou com o movimento, pode fazer parte do Fórum das Mulheres de Pernambuco. A gente também tem página no Instagram e no Facebook, Fórum de Mulheres de Pernambuco. E aí lá, enfim, pode entrar em contato, porque a gente não tem, a gente faz reuniões periódicas, mas não tem um dia certo, então não dá assim muito para dizer agora. Mas aí é isso, se tiver interesse, manda lá uma mensagem que a gente responde avisando de quando vai ser a próxima reunião. E aí é isso, é só ir se chegando, participando, construindo, são todas muito bem-vindas. É isso, é um movimento, né? Então é um movimento que tem que responder uma dinâmica da gente do dia a dia. Não tem uma sede própria, não tem um dia fixo. Então a gente chega, conversa, se conhece, apresenta as demandas, faz os debates, vai para a luta, para a rua e vai chegando junta. Quem chega hoje tem o mesmo poder de fala de quem estava há 30 anos nesse fórum. Tá feito o convite aí. Vocês teriam alguma consideração final? Algo para fechar? Eu queria agradecer. Acho que é bacana, né, ocupar um espaço desse, da universidade, das escolas, com vocês que preparam uma pauta trazendo essa dimensão do direito das mulheres. Acho que a gente tem muito a avançar. Eu também agradecer e parabenizar pelo programa, pela rádio. Acho que é bem importante a gente ocupar esses espaços. Nós agradecemos a presença de vocês duas aqui hoje. Muito obrigada. Lembrando que esse e todos os nossos programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. O programa de hoje foi produzido por Larissa Correia, Danilo Melo e Lucas Dantas. Apresentado por Larissa Correia e eu, Lucas Dantas. Os trabalhos técnicos são de Soraya Bevenuto e William Araújo. As redes sociais são de Soraya Bevenuto. E todos são estudantes de comunicação da UFPE. O codinome Resistência é coordenado por Catarina Apolônio, com supervisão de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. E só uma correção, as redes sociais, na verdade, são por William Araújo, foi erro meu. Obrigado por ouvir nosso programa. A gente se despede agora com a música Maria da Vila Matilde, de Elza Soares. Tchau, tchau.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto do meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra